cujo sangue foi derramado, Deus, por ti e por nós, assim como de Jesus. Assim foi o sangue de todos os santos. E esse sangue se encontra nas dependências, Deus, da Babilônia, diz a tua palavra, porque ela assassina profetas. E Jerusalém, muitas vezes, Deus, muitas vezes, toda a vida o povo foi inclinado a idolatrar, foi inclinado a desejar um governo humano, estilo Babilônia. Tanto que o Senhor vai dizer, Deus, Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas. Mas lá em Apocalipse o Senhor vai dizer que o sangue dos profetas foi encontrado nas dependências da Babilônia. Por quê, Senhor? O Senhor mesmo diz, quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas você não quis, Jerusalém. Jerusalém que mata profetas. Por que ela não quis, Deus? Senhor, porque desde o passado, eles chegaram diante de Samuel e eles falaram, era como se eles dissessem, nós não temos rei, nós queremos um rei como as nações pagãs, nós queremos um rei homem, um rei de carne e osso, alguém que possamos ver, alguém que possamos ouvir, porque, esse Deus que não é palpável, não, esse Deus nós não queremos. E aí o Senhor vai dizer, Samuel, eles não afrontaram a ti, mas foi a mim que eles afrontaram, pedindo um rei, como se não tivessem rei. Portanto, agora fala para eles que eles vão padecer com os reis que virão sobre eles, porque esses reis terão direito sobre tudo que é deles. E ali o Senhor descreve um modelo de um governo babilônico, Deus. Ali o Senhor descreve, Pai, que eles viveriam isso e tanto que eles padeceram na mão de muitos reis maus. Poucos foram os reis que foram como remanescentes e governaram com justiça naqueles dias. A maioria deles, Pai, a maioria deles, Senhor, trouxe um jugo babilônico sobre o teu povo. Idólatra, pagão. Aí é por isso que lá em Apocalipse vai dizer, o sangue dos profetas foi achado nas dependências da Babilônia. Mas por que no Evangelho vai dizer, Jerusalém, você mata os profetas? Porque a Babilônia estava dentro de Jerusalém. Sempre esteve. Um povo de duro coração que nunca se rendeu a ti, Deus. Exceto os remanescentes que de tempo em tempo traziam uma reforma. E aquilo funcionava por um tempo. Senhor, mas quando o Senhor aquilo ia passando e corações paravam de queimar, Senhor, novamente o governo babilônico ia tomando conta daquelas pessoas. Senhor, Senhor, nós precisamos de ti, Deus. Senhor, que nós possamos ser a geração de filhos e a geração de noiva do Cordeiro, da verdadeira noiva do Cordeiro, que clama pelo Rei dos Reis. Uma noiva que se coloca diante de ti, ela não pede, dá-nos um rei. Nós estamos com problemas aqui na terra, a gente precisa ouvir um homem, a gente precisa ouvir um rei humano. Nós procuramos esse rei nas religiões. Nós procuramos esse rei na política. Nós procuramos esse rei aonde? Em tantos lugares. Mas nós queremos um rei porque nós não temos um rei. Não, Senhor, que nós não sejamos assim. A verdadeira noiva do Cordeiro, ela não clama por um rei humano. Ela sabe que ela tem um rei. Davi foi o segundo rei de Israel, e um homem segundo o coração de Deus. Ele é um sinal, um símbolo da adoração para nós. E ele rejeitou o reinado humano. Ele rejeitou o reinado humano para adorar. Ele assumiu essa posição, mas diferente de uma mentalidade babilônica, completamente diferente. Ele não estava nem aí para aquilo. Nem aí para aquilo, ele desejava a presença de Deus. E como ele festejou a presença de Deus de volta na Terra Santa, onde ela deveria estar e de onde ela nunca deveria ter saído,
ao ponto de tirar o seu manto real, ao ponto de se colocar numa posição onde depois ele foi ridicularizado por Mical, uma de suas esposas, que zombou dele, Senhor. Mas ele não estava nem aí, ele tirou sim o manto, porque Davi, ele não almejava, ele não desejava um governo terreno, mas ele desejava o governo celestial. O governo celestial era o que ele queria, o teu coração era o que ele queria. Ah, Deus, não retire de mim o teu espírito, era o que o espírito dele clamava, Senhor, porque a tua presença era maior que tudo para ele. Ah, Deus, a tua noiva, ela te adora em espírito e em verdade, ela é uma verdadeira adoradora. Encontre, Senhor, encontre em nós o teu clamor. Encontre em nós o clamor da noiva, que diz: nós não precisamos de nenhum rei humano, nós não precisamos de nada palpável da terra. O fluir do Espírito em nós é aquilo que haveremos de ser, fluindo no que Ele quiser que cada um de nós, dentro deste corpo de Cristo, da noiva, da verdadeira noiva, não essa noiva falsa que está por aí, não essa noiva que é um plágio, uma cópia barata. Não é nem uma cópia parecida contigo, mas é uma cópia muito barata, fajuta, sem temor. Uma noiva que diz: não, nós não precisamos dos recursos, nós não precisamos do dinheiro, nós não precisamos das estruturas, nós não precisamos do homem, nós não precisamos de um rei humano, de um governo humano, mas nós estamos desesperados para que o teu Espírito governe. Nós precisamos do governo do teu Espírito. Nós precisamos do reinado celestial nos nossos corações. O que seremos? Fluirá a partir de uma noiva que se prostra e clama. Não clama por provisões terrenas. Não está se colocando diante do noivo com saudade dos temperos do Egito, com reclamações terrenas. Não está se colocando diante do noivo clamando por um rei, porque o seu noivo é o seu rei. Ela é esposa do rei e ela clama pelo seu noivo, pelo seu rei. Os filhos clamam pelo seu pai, que é rei. Pelo seu pai rei. A noiva clama pelo seu noivo, pelo seu esposo rei. Encontre em nós a tua noiva, Deus. Porque a partir desse lugar que vai fluir os verdadeiros acontecimentos, os verdadeiros rios de água viva que saem de dentro da noiva do Cordeiro, que tem um noivo que é rei dos reis e senhor dos senhores. O clamor, os verdadeiros acontecimentos que saem de dentro dos filhos de Deus, que tem um pai que é o rei dos reis e eles sabem disso. Aí sim, mas é uma noiva que ela se prostra. É uma noiva, Maria de Betânia, irmã de Marta. Ela senta aos pés. O que ela vai fazer depois que ela levantar dali? A hora que ela está sentada, ela nem sabe. Porque ela só quer contemplar o noivo e o noivo vai dizer. E o noivo vai fluir. Se o noivo quiser que ela fique meses e anos só sentada, ela vai ficar só sentada, porque ela precisa ouvir o governo do Espírito. A voz do noivo. Porque ela só vai se levantar sobre um comando dele e dela fluirão os rios de água viva e as verdades eternas que precisam fluir, os acontecimentos que precisam fluir. Uma noiva que senta e ela não diz: eu quero ser usada por ti. Uma noiva que não tem pressa, que não senta ali rapidinho e já logo se levanta dizendo: já ouvi o que Deus tem para falar, eu já vou fazer alguma coisa, e vai lá e faz tudo na força do próprio braço, no próprio entendimento, naquilo que subiu do próprio coração. Não. Eu tô com vontade de fazer isso para Deus. Mas eu preciso de recursos. Vamos pedir recursos. Não.
Ah, não, uma noiva que não tem pressa, que não tem pressa, que se assenta na presença do amado e ela não tem pressa de ir embora, não tem pressa de se levantar, ela só se levanta dali sobre um comando dele e dela fluem acontecimentos. Acontecimentos eternos gerados nesse relacionamento que ela teve com seu esposo, nessa intimidade, nesse desejo ardente por ouvir a voz dele, porque a noiva, ela não sossega, ela não descansa enquanto ela não ouve a voz do amado. Não, ela não se contenta com qualquer voz. Muitos já sentaram aos pés do amado, mas logo se levantaram. Logo se levantaram quando ouviram Marta clamando. Uma voz presa a um sistema que não consegue enxergar a magnitude de sentar-se aos pés do amado, de ouvir ele, de ficar ali, só contemplando, só aprendendo numa dimensão espiritual. Não tem nada palpável ali. A única coisa que tem ali é a fé. É um espírito que clama pelo Espírito de Deus. E quantos se sentaram e logo se levantaram a ouvir o chamado e a reclamação de Marta, presa ao sistema. Presa ao sistema. Mas a noiva não. A noiva tá ali. Vão me acusar. Vão falar um monte de coisa. Mas se vocês vissem o que eu estou vendo, vocês correriam para esse lugar e sentariam aqui comigo. Porque uma só coisa é necessária: ouvir a voz de Deus, o comando de Deus. Não existe autoenvio. Existe relacionamento íntimo com Deus que custa a nossa própria vida. Nossa vida será marcada por renúncias. Renúncias para entrar nesse lugar espiritual, para ouvir o Rei, para ouvir Sião. O que os céus dizem. Vai custar reputação. Vai custar deixar de cumprir o que o sistema quer que a gente cumpra para roubar o nosso tempo, um ladrão de tempo, ladrão de segundos, para que não tenhamos tempo de parar tudo e ficar com ele e pensar. Pensar, não sozinho, pensar no que ele pensa, no que ele quer que a gente pense. Parar. Num mundo que tá tão, planejando, eu preciso fazer. Isso é importante, isso é importante. Sabe o que é importante? Ouvir a voz dele é importante. Ouvir a voz dele é importante, é a única coisa importante. Aleluia, eu que saí desse lugar, os acontecimentos que saem desse lugar, eles têm um selo diferente. Eles têm uma autenticidade. É autentificado por ele. Não dá para ir para esse lugar preocupado com amanhã. Não dá para ir para esse lugar preocupado com a reputação. Não dá para ir para esse lugar preocupado com tantas e tantas coisas, em suprir tudo, menos em ouvir a voz dele. Não dá. Por isso poucos vão para esse lugar. Que é um lugar de perca. É um lugar de perca. Em um mundo imediatista. Em um mundo ativista. O ativismo está por todos os lugares. Muita gente está fazendo coisa porque tem que fazer, não sabe nem por que está fazendo. Não sabe nem por que está gastando do seu tempo com aquelas ocupações. Um mundo ativista, dentro de instituições religiosas e fora dela também.
Ah, quando a noiva senta e ela entende, as águas que saem desse lugar são infinitamente puras. Tudo flui nele e para ele. Vem dele, é por ele e volta para ele. Amém. Leva-me a tua verdade inteira, completa. Eu não quero uma cópia